Testemunha nesta noite do que Deus já fez aqui nesta campanha. Quem crê, diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu gostaria de chamar o presbítero e me ligar. Este livro ali contém o nome daqueles que dizimam na casa do Senhor. Não que os demais não são especiais, não. Ali contém o nome daqueles que estão dizimando. Então, você é um dizimista, o teu nome está no livro. Quem está compreendendo, diga aleluia. Aleluia. E a nossa obrigação é estar intercedendo pela vida dos dizimistas. De toda a igreja, em geral, a gente ora. E nós vamos agora estar intercedendo, fazendo uma oração. Porque eu acredito no poder da oração. A palavra de Deus diz que é para nós fazer prova dele quando a gente devolve a 10ª parte daquilo que vem da nossa mão. Eu não estou aqui pedindo dinheiro. Vocês não me conhecem. Eu estou falando do que está na Bíblia, senão nós arrancamos essa parte da Bíblia fora. Jesus cumpriu a lei, mas a graça permanece estabelecida às ordens da antiga aliança, porque Jesus cumpriu. Então nós vamos agora orar. Você que dizima, o teu nome está ali. Se não está, você tem a oportunidade de colocar o seu nome ali. Você mesmo pegar a caneta e escrever o seu nome. Eu sou dizimista da casa do Senhor. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Amém? Então estenda a tua mão em direção do altar. Você vai estar pedindo agora para Deus te abençoar. Acredite, aleluia, na palavra de Deus que é santa, amém? Meu Pai Celestial, aí está na mão, Pai, dos obreiros, o livro, Pai, que contém o nome das pessoas que tem sido fiel, Pai, na área, Pai, do dízimo quando devolvemos no altar. Está escrito dentro da tua palavra que quando, Pai, usamos desta fidelidade, é para nós fazer provas de Ti. E o Senhor diz: e verás que abrirei uma janela no céu e te abençoarei de tamanha forma que derramarei uma abastância de bênção sobre a tua vida. Senhor, não tem como repreender o devorador, o cortador, o migrador e o destruidor com jejum. É somente pela fidelidade, Senhor. Porque o demônio quer destruir, Pai. Ele quer, Pai, acabar, Pai, com a área de finanças. Mas quando usamos da fidelidade, o Senhor repreende. Não é o dinheiro que repreende, Senhor, mas é o Senhor que repreende o devorador da vida daquele que crê na sua palavra. Então, Pai, abençoa a vida desta pessoa, abençoa toda a igreja, abençoa aqueles que têm abençoado a tua obra com alegria, Senhor. Aqueles que têm ajudado, Pai, na oração, na consagração, no conselho, na palavra, em todas as áreas. Abençoa o teu povo de uma forma maravilhosa. Meu Pai, nós oramos porque acreditamos no Senhor. E assim seja em nome de Jesus. Amém? Amém. Agora nós vamos orar. Põe lá naquela banquetinha, daí que ele não colocou o nome e está dizimando, vai colocar o nome. Você que trouxe o seu envelope, os irmãos têm liberdade de dar glória a Deus, irmãos. Eu estive num velório agora, esses dias atrás, e no velório ninguém dá glória a Deus. Mas aqui, aquele que morreu ressuscitou. Quem crê assim, diga aleluia. Aleluia. Você que está no propósito, ou vai entrar no propósito, se tiver alguém que vai entrar no propósito e ainda não pegou o envelope, dê um sinal com a mão. Tem alguém? Irmão? Operador Lucas.
Dá um envelope para o meu querido. Amém? Se tiver mais alguém que quer entrar no propósito, você vai escrever dentro do envelope. E daí vai colar aquela cartinha ali dentro. E só Deus vai saber do teu pedido. Amém? Não precisa falar para o obreiro, para o irmão, nada. Você vai falar para Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos entrando no quarto elo desta campanha, meu Deus. E o Senhor tem rompido as barreiras. O Senhor tem derrubado, Pai, aleluia, toda a muralha. O Senhor tem feito coisas maravilhosas através da sua palavra. E neste quarto elo, Senhor, ó Deus da determinação, o Senhor está entrando com providência, Pai, a favor desta pessoa. O Senhor está fazendo, Pai, o que é impossível para o homem, mas para Ti todas as coisas são possíveis, ó Deus. Então agora, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, este pedido, Pai, que está dentro deste envelope, meu Deus, somente esta família ou esta pessoa sabe o que ela escreveu. E o Senhor conhece o desejo do coração desta pessoa. O Senhor conhece, Pai, aleluia, cada pedido, cada pensamento, cada propósito, meu Deus, que está em andamento, Pai, Tu sabes. E agora, meu Deus, entra com providência. Entra, meu Deus, para derrubar todo o mal, para derrubar toda palavra contrária, todo espírito de enfermidade, toda sorte do mal caia por terra em nome de Jesus. Tudo, Pai, o que tem se levantado contra a vida desta pessoa, contra a família, contra o propósito, meu Deus, agora, em nome de Jesus Cristo, Pai, abre as comportas celestiais para derramar uma bênção grande, Senhor, porque estamos dentro do propósito e a Tua palavra nos ensina que todo negócio que determinamos, o Senhor precisa estar nesta causa, e o Senhor está nesta causa, e em nome de Jesus, Pai, é dia de bênção, é dia, Pai, de vitória. E eu creio que nesta noite, Senhor, enfermidades está sendo curada, mal está sendo arrancado, este peso está sendo tirado, Pai, agora, e a Sua palavra está sendo glorificada na vida desta pessoa. Pai, entra com providência, porque eu acredito no nome de Jesus, e assim seja para a glória do nosso Deus. Os irmãos me perdoem que eu não estou com a garganta muito boa. Abra por favor a Bíblia. No livro de Juízes. Deus abençoe a vida de cada um nesta noite. Sábado, domingo é o dia, o grande dia do batismo. Eita glória! Aleluia! E nós estamos a poucas horas de sepultar a velha mulher, o velho homem, e vai nascer uma nova pessoa em Cristo Jesus. Eu vou pedir para o cooperador Gabriel, depois que eu ler a palavra, enquanto nós íamos ouvir o testemunho, ele vai entregar essas fichas para as pessoas preencherem, porque precisamos fazer as credenciais e precisamos também fazer os certificados. A apostila dos irmãos que vão ser apresentados ao diaconato. Eu estou orando a Deus. Eu estava pensando no mês de abril, mas vai ficar muito corrido para o mês de abril. Nós íamos fazer esta consagração logo no início do mês de maio, daqueles que foram nomeados para o diaconato ou diaconisa, e algumas pessoas que vão ser apresentadas no corpo de cooperadores da casa do Senhor. Amém? Então, eu já estou com todo o material pronto.
Também, graças a Deus, estou com um material pronto, que é discipulando, gerando discípulo. E temos pessoas aqui na igreja com vontade de ensinar, com vontade de trabalhar. Então estaremos levantando mais pessoas nesta área para liderar a área discipulando, né, as pessoas, gerando discípulos. Amém? E tudo vai ser para a glória de Deus. Quem crê assim, diga aleluia. Livro de Juízes, capítulo de número... Dá para ele limpar para ele. 13. Livro de Juízes, capítulo de número 13. Todos encontraram, de glória a Deus. Versículo de número 1. Não vai dar tempo de ministrar a palavra. Eu só vou aqui citar alguns tópicos que o Espírito colocou no meu coração. Isso aqui é uma mensagem para 2 horas. Diz assim a palavra de Deus: e os filhos de Israel, quem encontrou Juízes 13, 1, diga amém. Amém. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril, e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhes: eis que agora é estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Aleluia. Agora guarda-te do que bebes, guarda-te de que bebas vinho ou bebidas fortes, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Aleluia. Pode tomar assento, por favor? Nós vamos ouvir o testemunho com a irmã. Esqueci o nome da irmã. Jesus. Ariane, vem aqui testemunhar. Aleluia, Deus. Palmas para Jesus, irmão. Então, semana passada, o nosso pastor deu, a palavra que deu o testemunho de que tinha uma mulher e um homem, né? A mulher do rio era eu, né? Não tomava água, né? Já fiquei até 3 meses sem tomar água, né? Então, tinha uma certa dificuldade de me locomover. E hoje, graças a Deus, eu não sinto dor, né? Eu não sinto dor nenhuma. Eu consigo tomar água hoje frequentemente. E essa semana foi uma semana de bênção, né? Porque eu não sinto dor, não sinto nada. Glória a Deus. Glória a Deus. Né? Aleluia, Dou Jesus. testemunho. Aleluia. O pastor deu a palavra da semana passada. Glória a Deus. Glória a Deus. Será que Jesus cura ou não cura? Glória a Deus. A gente precisa ter fé e acreditar na palavra quando ela é ministrada. Amém? Depois eu peço que os irmãos me ajudem para não esquecer, nós temos mais uma pessoa para orar. Mas enquanto a gente vai ministrando, Deus vai trabalhando já na vida desta pessoa, que ela está no hospital, né? E eu acredito no milagre de Deus. E eu acredito num Deus das causas impossíveis. O Deus que nós servimos, Ele é Deus tanto de perto, disse o profeta Jeremias,
Eu quero que os irmãos prestem atenção na palavra. O Deus que nós servimos é o mesmo Deus que eu vou ministrar. Aqui vou falar algumas palavras aqui que o Espírito Santo colocou no meu coração a respeito, aleluia, do que Deus tinha para fazer sobre Israel. O mesmo Deus a qual Jeremias disse no capítulo 23, versículo 23. Jeremias disse que o Deus que servimos, Ele tanto trabalha perto, aqui agora, como à distância. Não há distância para que Deus, Ele não possa realizar algo na vida de uma pessoa. Temos orado aqui na igreja e Deus tem feito milagre na vida de outras pessoas em outros estados. Temos orado em casa, você tem orado na sua casa e Deus tem socorrido pessoa em outras terras. Isso é o Deus que servimos. É a palavra se cumprindo quando Jeremias disse: se crermos e orarmos de todo o nosso coração, Deus fará milagres grandiosos na vida das pessoas que creem na sua palavra. Porque o nosso Deus não está morto, Ele está vivo. Amém? Vamos à palavra de Deus, irmãos. Eu sei que o tempo não dá, né? Amanhã é dia de trabalho. Eu quero aqui correr aqui contra o tempo, porque a hora não nos espera. Pois bem, igreja do Senhor, acabemos de ler um texto a qual todos os irmãos conhecem, a história de Sansão, o homem que ficou conhecido em Israel pela sua força. Ele tinha uma força extraordinária. Mas antes de Deus chamar Sansão, antes de Deus chamar este homem, antes de Deus fazer com que a esposa de Manoá gerasse no seu ventre este menino que seria escolhido para o ministério do Senhor, nós nos deparamos antes deste período com 3 períodos aonde Deus levantou 3 governos antes de Sansão. No período dos juízes, Deus então levantou antes Ibazã, que reinou por 7 anos, e Israel continuou caminhando na contramão. O povo não queria obedecer a palavra. Assim como nos nossos dias Deus levanta homens, Deus levanta mulheres, mas o povo continua desobedecendo a palavra de Deus. Deus levanta também Elon, que reinou em Israel por 8 anos, e o povo de Israel continuou na desobediência. Não queriam obedecer a palavra do Senhor. Mas também, antes de Sansão, Deus levanta também neste período Absalão, que reinou por 10 anos. Mas o povo de Israel continuava na desobediência, continuava não favorecendo as ordens de Deus. E a palavra do Senhor diz que o povo começou a se desviar, começaram a se afastar da presença do nosso Deus, e começaram a criar outros deuses para eles. E Deus também, aleluia, já tinha em propósito para levantar, aleluia, em 4º lugar, mais um governo para dirigir Israel. Então Deus, aleluia, levanta Sansão. E a palavra do Senhor diz que Deus entregou o povo de Israel por causa da sua desobediência
e por causa que não davam ouvidos à voz de Deus. Então Deus pegou, a palavra diz, foi o que lemos, e entregou o seu povo nas mãos dos filisteus. E por 40 anos, diz a palavra, os filisteus, eles tomaram o povo de Israel e eles ficaram escravos dos filisteus. Eles tinham que trabalhar para os filisteus. Mas Deus tinha um propósito para o seu povo. Então Deus, como nós acabamos de ler, aleluia, falou com a esposa de Manoá e disse para ela, pois esta mulher era estéril, diz a palavra, e ela não poderia conceber filhos. E o Senhor disse para ela que ela teria um filho, e este filho se chamaria Sansão. E disse o Senhor, e sobre a cabeça do menino não passarás navalha, porque este serás nazireu de Deus, escolhido do Senhor. Deus está escolhendo alguém aqui nesta noite para fazer a sua vontade. Deus nesta noite está escolhendo alguém que esteja disposto a fazer a vontade dele, aleluia. Neste tempo do fim em que nós estamos atravessando, em que está tão difícil as coisas, irmãos, ninguém quer obedecer à voz de Deus. E quando nós nos deparamos com a história de Sansão, eu quero aqui adiantar, como eu disse, não temos tempo, o tempo não vai dar, e eu quero falar aqui alguns parágrafos desta mensagem. E a palavra de Deus diz que Sansão nasceu, Sansão cresceu, tornou-se um jovem, tornou-se um moço, e ele foi crescendo, e o Espírito do Senhor era sobre Sansão. E o primeiro, aleluia, acontecimento do ministério de Sansão foi quando ele, aleluia, ainda jovem, aleluia, ele estrangulou um leão, como se estrangulha um pedaço de pano, como se rasga qualquer coisa. Sansão pegou aquele leão e matou. Esta foi a primeira, aleluia, a primeira coisa que Deus fez na vida de Sansão pelo ministério dele. Mas não quero falar aqui do leão. E a palavra de Deus diz que Sansão, ele foi crescendo, e a força do Senhor foi se apoderando de Sansão. Só que durante a caminhada de Sansão, meus irmãos, aconteceu algo muito ruim. Deus sabia que iria acontecer isso na vida de Sansão. Sansão achou, porque ele tinha toda aquela força, ele poderia ficar brincando, aleluia, com as coisas de Deus. E eu quero falar um pouquinho aqui no primeiro passo, em primeira instância, do que aconteceu na vida de Sansão. Sansão se apaixonou, diz a palavra, por uma mulher chamada Dalila. E esta foi a decadência do ministério de Sansão. Quando um homem de Deus quer, aleluia, uma companheira para si, ele precisa orar a Deus. E Sansão, ele colocou os bois na frente da carroça. Há um velho ditado. E a palavra de Deus diz que, aleluia, Sansão, ele tinha muita força, porque o Espírito de Deus era sobre a vida de Sansão. E a primeira coisa que Dalila queria que Sansão fizesse é que ele contasse o segredo dele. E Sansão começou a brincar com o poder que Deus tinha dado para ele. E nos nossos dias, meus irmãos, quantos brincam com o poder que Deus tem dado para essas pessoas? Quantos que brincam com os dons do Espírito Santo? E nós não podemos brincar com as coisas de Deus. A palavra de Deus aqui nos aponta, em primeiro lugar, que Dalila, ela disse para Sansão, aqui no versículo 7, para ele contar para ela de onde vinha toda aquela força, de onde ele tirava aquela força para fazer coisas, aleluia, extraordinárias. Sansão já havia feito coisas tremendas para livrar o povo de Israel. Mas o que Deus queria não era só isso.
Deus queria muito mais do que isso. Mas Sansão começou a brincar, diz a palavra aqui. E o versículo 7 diz, aleluia, que Dalila perguntou para ele: de onde vem essa tua força? E o versículo diz assim: e disse-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 vergas de vinhos frescos, que ainda não estivesse seco, então me enfraqueceria e seria como qualquer homem. Eu quero dizer algo aqui nesta noite: não brinque com as coisas de Deus. O que Deus dá, zele. Tenha, aleluia, zelo pelas coisas de Deus. Se você é uma pessoa ousada na área do louvor, honre o nome do Senhor na área do louvor. Se você é uma pessoa ousada na área dos dons espirituais, honre o nome do Senhor na área dos dons espirituais. Nós temos muitos pregadores que caíram, muitos que estão prestes a cair, porque vivem brincando com as coisas de Deus. E com as coisas de Deus não se brinca. Não podemos brincar com revelação, com profecias. Não podemos brincar com aquilo que Deus tem colocado, aleluia, a dispor da igreja, que é os dons do Espírito Santo. Eu tenho pregado aqui que uma igreja sem dom é uma igreja morta. A igreja precisa ter os dons do Espírito Santo. E Sansão começa a brincar. E quando um obreiro começa a brincar com as coisas de Deus, meus irmãos, logo ele se dá mal. Porque as coisas de Deus não combinam com as coisas do mundo. Dalila queria dar um golpe na vida de Sansão. Sansão se apaixonou por Dalila porque ela bonita, linda. Mas era uma ferramenta que o diabo tinha colocado no caminho de Sansão para destruir o ministério de Sansão, para que o povo de Israel não prevalecesse. Então Sansão disse: se me amarrares com 7 cordas de vimes, então eu vou ser como qualquer outro homem. E a palavra de Deus diz que Dalila fez aquilo que Sansão pediu, amarrou ele. E quando ele estava amarrado com 7 vergas de vimes, a palavra de Deus diz que Dalila gritou para os filisteus, para eles virem. Ele dizia assim para Sansão: Sansão, os filisteus estão vindo. E quando ela falava para Sansão, os filisteus estão vindo, o Espírito do Senhor se apoderava de Sansão. E a palavra de Deus diz que ele derrotava os filisteus. Mas isso não durou por muito tempo, porque em segundo lugar diz a palavra que Dalila continuou insistindo. Ela continuou insistindo com Sansão: Sansão, me conta que segredo que é este? De onde que você tira tanta força assim? De onde que vem isto sobre ti, Sansão? Eu sou tua namorada, não me engane. Eu tenho muito amor para te dar. E Sansão foi caindo na conversa de Dalila. Homem de Deus, mulher de Deus, não caia na conversa do diabo. Seja sincera ao teu Deus. Não deixe, aleluia, que a bênção saia das tuas mãos. Estamos no 4º elo desta campanha, e o inimigo quer que você conte o segredo para ele, porque ele sabe que Deus tem algo preparado para a tua vida. Não faça como Sansão fez, mas creia na palavra de Deus, porque algo lindo Deus tem preparado para a tua vida. Nós já ouvimos um testemunho aqui hoje do que Deus fez e está fazendo e vai fazer. E Sansão continuou brincando com o poder do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que Dalila mais uma vez disse: me conta. E não é assim que o inimigo faz, meus irmãos. Quando ele quer derrubar alguém, ele fica insistindo em alguma área. Ele diz: me conta, qual é o teu segredo?
Por que você vai tanto na igreja? Por que você ora tanto? Por que é tanta bênção ao teu favor? Me conta, ele quer saber, para interferir de Deus te abençoar, para você ser um vitorioso, uma vitoriosa na presença de Deus. Não conte o segredo de Deus. E Sansão disse para Dalila em segundo lugar, e disse: se me amarrassem fortemente com cordas novas, cordas virgens, que nunca foi usado em obra alguma, então isto me enfraqueceria, e eu seria como qualquer outro homem. Uma das coisas que o inimigo da nossa alma quer fazer é amarrar a pessoa, é travar a vida da pessoa, para ela não ser abençoada. Não podemos ficar brincando com as coisas de Deus. Com Deus não se brinca. Então ela fez como Sansão havia dito. E quando ele estava amarrado com aquelas cordas novas, porque Dalila, ela estava recebendo uma quantia em moedas de pratas, e Sansão pensava que Dalila estava amando ele. Ela pensava que Dalila era o amor da sua vida. Mas nós temos que vigiar com essas coisas. Nós temos que vigiar, meus irmãos. O espírito da pombagira, o demônio do inferno está por aí rondando e procurando alguém para tragar. Mas a palavra de Deus está dizendo assim, que quando Sansão estava amarrado com aquelas cordas, Dalila gritou para Sansão: Sansão, meu amor. E ainda ela tinha o capricho de dizer meu amor. Olha que engano, aleluia, que Sansão estava recebendo. Sansão estava sendo traído e não estava percebendo. Deus, aleluia. E a Bíblia diz que quando ela gritou: Sansão, os filisteus estão vindo aí. Sansão despertou, e aleluia, e arrebentou aquelas cordas como se rebenta um fio de cordão, aleluia, fino como que se fosse nada, e ficou livre e derrotou mais uma vez os filisteus. E Dalila não se conformava, diz a palavra. Ela não entendia de onde vinha tanta força. O que muitos não entendem, meus irmãos, de onde Deus te dá tanta força, de onde Deus te encoraja tanto para estar na igreja, de onde Deus te encoraja tanto para louvar, para vir nos ensaios, para jejuar, para ler a palavra. Olha, ler uma palavra, eu digo para os irmãos, tem vezes que se torna uma tribulação, porque o inimigo, o espírito da indolência, coloca sono, coloca um monte de coisa, e a gente às vezes fica sem entender, porque Deus dá tanta força, tanto encorajamento para você ler a Bíblia, para você fazer a obra de Deus. Ele quer saber de onde vem essa força. Glória a Deus, aleluia. Foi isto que Paulo disse aos filipenses: eu posso todas as coisas, porque a força é minha. Foi isso que Paulo disse? Foi? Paulo disse: eu posso todas as coisas, porque Cristo é a minha força. Paulo estava dizendo assim: nós podemos vencer todas as coisas, porque a força que temos não é nossa, ela vem do Senhor. Se estamos aqui nesta noite, é porque a força não é nossa, ela vem do Senhor, e o Espírito de Deus está na tua vida, é Ele que te dá essa força. Então a palavra de Deus diz que em terceiro lugar, aleluia, Dalila, ela volta para Sansão e diz: Sansão, me diga, Sansão, me conta, meu amor, me conta de onde que você tira tanta força. Como é isso, Sansão? E ela queria descobrir, porque ela queria entregar Sansão para os seus, aleluia, para os filisteus, pois ela era uma filisteia. E Deus não concordava, aleluia, que o povo de Deus se casasse com, aleluia, com outras nações, com outras pessoas de outras gentes.
a não ser da linhagem de Israel. Mas Sansão agora, mais uma vez, ele conta para Dalila, aleluia, o que tinha que fazer. E ele diz assim para Dalila, no versículo 14, aleluia, glória a Deus, versículo 13 e 14. E disse Dalila: Sansão, até agora tu zombaste de mim, e me disseste mentira. Irmão, cuidado com as coisas de Deus. A mentira, tanto pequena como grande, não deixa de ser mentira. Uma mentirinha e uma mentirona, todas são mentira. Sansão estava brincando com coisa séria. E ela disse: declara-me, pois agora, com que poderia ser amarrado? E ele lhe disse: se teceres 7 tranças do meu cabelo, e a minha cabeça com um liso da teia. E ela os fixou com uma estaca. Então diz a palavra que quando Sansão disse isto para ela, Dalila fez, aleluia, o que Sansão disse. E ela teceu os cabelos de Sansão e amarrou numa estaca. A palavra liso significa prego. E ela fixou com um prego naquela estaca os cabelos de Sansão para não escapar, para que quando ela chamasse os filisteus, Sansão não pudesse sair dali nem arrancar aquela estaca. Mas a palavra de Deus diz que quando ela disse: Sansão, os filisteus vêm aí, o Espírito de Deus se apoderou de novo de Sansão, e Sansão arrancou aquela estaca com tremenda força, e mais uma vez os filisteus foram derrotados. Pela terceira vez, Sansão continua brincando de ser crente. Não brinque de ser crente, meu irmão. O diabo não brinca de ser diabo. Ele investe tudo para destruir uma alma. Mas quando nós acreditamos na palavra, aleluia, o Senhor entra com providência. E em quarto lugar, aleluia, Dalila, ela começa a insistir na vida de Sansão. E em quarto lugar, a Bíblia diz que Sansão, aleluia, ele fica enfurecido com Dalila, e ele chega a se abater de espírito, diz a palavra, e ele acaba entregando, aleluia, o segredo para a sua namorada, aquela que ele achava que seria sua esposa, que seria uma pessoa que estaria do seu lado. Dalila não queria nada com Sansão. Dalila queria apenas a derrota de Sansão. O inimigo quer apenas a derrota de alguém. Mas nesta noite o Espírito do Senhor está dizendo: não brinque com a minha palavra e não conte o meu segredo para ninguém, para que não caia, aleluia, na dependência do vosso adversário. E a palavra de Deus diz que Sansão falou assim para Dalila: olha, se passar uma navalha sobre o meu cabelo e arrancar os meus cabelos, então eu serei como qualquer outro homem. Quando a gente coopera com o inimigo da nossa alma, a gente perde, irmãos. A gente perde. E muitas das vezes as bênçãos estão próximas de nós, mas a gente acaba afrouxando. E elas vão embora. Mas nesta noite o Senhor está dizendo: aleluia, o meu Espírito está sobre ti, e a minha força está sobre ti. Não conte o meu segredo para o adversário da vossa alma. E Dalila foi tão cruel, diz a palavra, que quando Sansão contou para ela que se rapasse a cabeça dele, porque ele era nazireu de Deus, não podia ter passado navalha na cabeça dele. Ele foi escolhido por Deus para livrar Israel das mãos dos filisteus. E já fazia alguns anos que Deus estava usando Sansão.
E Sansão disse: se passar navalha na minha cabeça, seria como dizer para o inimigo: amanhã eu vou jejuar. Amanhã eu vou jejuar. Aí o inimigo começa a trabalhar: não, você vai jejuar amanhã? Então espera aí. Eu vou arrumar uma coisinha para você quebrar o seu jejum. Ah, você vai evangelizar? Espera aí, eu vou arrumar algo para você não evangelizar. É Deus, aleluia. Ah, você quer ser fiel a Deus? Eu vou arrumar algo para você não ser fiel a Deus. E a palavra de Deus diz que Dalila teve toda a audácia de pegar Sansão e colocar no seu colo, nas suas pernas. E ela fez carinho em Sansão. E a Bíblia diz que Sansão dormiu. E quando Sansão dormiu e entrou num profundo sono, porque ele estava cansado. Cuidado. Cuidado com o espírito da indolência. É este espírito que provoca sono na hora de ler a palavra, na hora de orar, na hora de fazer as coisas de Deus. Vem aquele desânimo, aquele sono infernal. Aleluia, vamos repreender este demônio, aleluia, que tomou conta da vida de Sansão. E a palavra de Deus diz que quando ele adormeceu, dormiu no colo dela, ela chamou um dos filisteus e veio ele e rapou a cabeça de Sansão. É Deus, aleluia. Quando ele tirou o cabelo de Sansão, aleluia, que era através, aleluia, do cabelo daquele voto, que o Espírito do Senhor estava sobre a vida de Sansão. O Espírito de Deus se retirou da vida de Sansão. Sansão ficou só. E um homem sem o Espírito de Deus, ele não é nada. Uma mulher sem o Espírito de Deus, ela não é nada, meu irmão, minha irmã, meu irmão. O Espírito de Deus é tudo na nossa vida. Davi disse: não retires o teu Espírito de mim. Não retires o teu Espírito de mim. Pode tirar tudo, mas não tires o teu Espírito de mim, Senhor. Peça nesta noite ao Espírito Santo que não tires, aleluia, que não saias da tua vida, mas que permaneça, para que o nome de Jesus seja glorificado em todas as áreas da tua vida. Então agora, quando tudo já estava feito, diz a palavra, então Dalila agora, aleluia, ela gritou e disse para os filisteus: vinde. E ela gritou para Sansão, disse: Sansão, Sansão, meu amor, cheia de carinho, Sansão, meu amor, desperta que os filisteus estão vindo. Meus irmãos, Sansão não sabia que Deus não estava mais com ele. Nós temos que ter cuidado para não pecar contra Deus. Às vezes a gente fala, ora e não acontece nada. É porque tem alguma coisa errada na nossa vida, irmãos. Nós temos que nos humilhar diante de Deus e pedir perdão ao Senhor, aleluia, para que o Espírito Santo, aleluia, venha se apoderar das nossas vidas. E a Bíblia diz que quando Sansão despertou do sono no colo de Dalila, diz a palavra que Sansão se levantou e pensou consigo mesmo. Olha aí, meus irmãos, que desespero para Sansão. E ele disse no seu coração: eu vou fazer como fiz das outras vezes, filhos. Eu vou despedaçar. E quando o homem, a mulher de Deus acha que pode tudo, meus irmãos, ele cai do cavalo. Está entendendo? Quando o homem acha que ele pode fazer tudo, ele não pode nada. Conheci muitos pregadores, aleluia, que caíram porque achavam que podia fazer tudo. Eu tinha um colega de ministério, aleluia, que era muito usado nas mãos de Deus. Muito usado nas mãos de Deus. Aleluias. Mas um certo dia começou a acontecer algo na vida deste irmão. E a gente orava com ele. E quando a gente ia orar com ele no monte, orar na igreja, era aquele peso terrível, aquela coisa ruim que a gente sentia. E a gente perguntava: irmão, está acontecendo alguma coisa? Ele disse: não, está tudo bem. E glória a Deus dali.
e glória a Deus aqui, mas as coisas não iam para frente, irmãos. Estava tudo travado, estava tudo parado, estava tudo, aleluia, diferente. Mas um belo dia, o Espírito Santo, aleluia, revelou o que estava acontecendo na vida daquele irmão, daquele obreiro de Deus, aquele obreiro que tanto Deus usava, que tanto Deus fazia coisas lindas, que tanto Deus fazia as coisas maravilhosas. E o Espírito de Deus disse assim, aleluia, em uma revelação onde a gente estava orando, aleluia, somente os irmãos, aleluia, que buscavam a Deus, e o pastor da igreja, e o Espírito usou, aleluia, a liderança e disse: olha aqui, irmão, É Deus, aleluia. o que tu fazes no culto os homens não sabem, mas Deus sabe. Aleluia, Deus. Aleluia. Sansão brincou com as coisas de Deus. Ele estava acordando com a prostituta. Sansão não deveria ter feito o que ele fez. Dalila era uma mulher prostituta. Deus tinha algo melhor para Sansão. E naquele dia, aquele pastor disse assim: olha, irmão, o que acontece em quatro paredes, os homens não veem, mas Deus vem. E sabe o que acontecia? Sabe por que Deus não usava ele mais, irmãos? Eu vou dizer aqui nesta noite, aleluia. Sabe por que Deus não usava mais ele? Porque ele queria que sua esposa fizesse o que as meretrizes faziam lá com ele. E o Espírito Santo, aleluia, não aceita isso. É Deus, aleluia. E o Espírito de Deus se afastou daquele obreiro. Nós temos que ter respeito pela nossa esposa, e a esposa tem que ter respeito pelo esposo, aleluia. Não se compara, aleluia, uma mulher de Deus com uma meretriz, e não quer, aleluia, e não queira que alguém faça com a esposa o que a meretriz faz lá fora. E aquele irmão de joelho confessou, disse a verdade, confessou tudo e foi perdoado. E o Espírito de Deus começou a usar ele novamente. Eu estou falando de algo muito sério aqui, irmãos. E Sansão, aqui, ele entrega o segredo de Deus para Dalila. Então, quando ele pensou que o Espírito de Deus estava com ele, o Espírito de Deus não estava mais. Não estava mais com ele. Ele disse: eu vou derrotar os filisteus como nada. E quando ele se levantou, os filisteus chegaram e pegaram Sansão e amarraram Sansão e fizeram de Sansão como um cachorro. Humilharam Sansão, diz a palavra. E a primeira coisa que o inimigo faz quando ele pega, aleluia, um homem, uma mulher, aleluia, quando ele destrói, ele arranca a visão espiritual. E a palavra de Deus diz que os filisteus furaram os dois olhos de Sansão. Ele não via mais nada. Acabou Sansão, acabou a força de Sansão. Em quinto lugar, o inimigo, aleluia, humilhou Sansão, diz a palavra, porque, aleluia, além de Dalila fazer Sansão dormir no seu colo, o inimigo veio e arrancou os seus dois olhos. Sansão não tinha mais valor algum para Israel. Aquele obreiro valoroso já era. Aquele obreiro que orava, aleluia, e Deus se manifestava, já não está mais acontecendo nada. Porque começou a brincar com as coisas de Deus. E não podemos brincar com as coisas de Deus, irmãos. As coisas de Deus é muito sério. Eu vou citar outro testemunho aqui que eu vivenciei no meu ministério. Tínhamos um obreiro em Curitiba, na região de Vila Amélia. E começou a acontecer algo estranho também com este obreiro. Eu vou dizer aqui, irmãos. E um dia Deus disse: tu tem que parar com isso. É Deus, aleluia. E sabe o que este obreiro fazia debaixo do seu teto? Ele esquentava um garfo no fogo. Sendo um homem de Deus,
E quando os seus filhos tiravam a sua paciência, ele colocava o garfo quente nas crianças. Quando a gente chegou lá, as crianças estavam todas marcadas, de tanto que ele queimava. Veio o conselho, perdeu as crianças. Aconteceu coisas horríveis na vida dele, porque ele desobedeceu à voz de Deus, se afastou da presença do Senhor e acabou morto em uma sarjeta sem a salvação, porque não quis se humilhar diante de Deus, porque não quis se render diante de Deus. Sansão brincou com as coisas de Deus. Aquele obreiro brincava com as coisas de Deus. Ele, sendo um homem de Deus, tinha que ser exemplo, não mau exemplo. Não era assim que educava suas crianças. Não era assim que Sansão tinha que agir em Israel. Sansão tinha, aleluia, que lutar para livrar Israel das mãos dos filisteus. E a Bíblia diz que agora Sansão não era nada mais. Aquele Sansão que era cheio de força, agora estava sem os dois olhos, cego, não enxergava, não via mais as maravilhas de Deus. Agora ele foi levado pelos filisteus e fora colocado em 6º lugar sobre um moinho. E Sansão ficava rodando uma roda o dia todo, sendo humilhado pelos filisteus. E eles vinham, diz a palavra, e gritavam: Sansão, cadê a tua força? Destrói-nos, sai destas correntes. Quem que você está preso? Se liberta, Sansão. Quem diz que Sansão se libertava? O Espírito do Senhor não estava com ele. Nós temos que cuidar para que o Espírito de Deus não saia das nossas vidas, pois estamos num grande propósito, o ano da determinação, e Deus quer mudar a vida por completa neste ano. Eu creio na palavra de Deus, eu creio na revelação do Espírito, eu creio, aleluia, que o inimigo não vai ter poder de tirar a tua visão, aleluia, que o inimigo não vai ter poder, aleluia, para descobrir o segredo de Deus na tua vida, aonde a vitória é certa para a tua família. Eu creio desta maneira. E a palavra de Deus diz que o cabelo de Sansão começou a crescer. Ainda há esperança, irmãos. Quando alguém se humilha, ainda há esperança. Precisava Sansão se humilhar agora diante de Deus. E a palavra do Senhor diz que os cabelos de Sansão começaram a crescer na sua cabeça. Era um bom sinal para Sansão. Sansão não estava vendo, estava sendo humilhado. E quando alguém perde a visão de Deus, esta pessoa é humilhada. Esta pessoa passa por momentos difíceis na vida dele. E Sansão estava passando por isso. Mas agora Deus queria trabalhar, aleluia, a favor do povo de Israel pela vida ainda de Sansão. E a Bíblia diz que estava para acontecer uma grande festa, a festa de Dagom, onde os filisteus comemoravam. Uma vez por ano eles festejavam e se reuniam, e ali tinha todo tipo de orgias, e era oferecida ao Deus Dagom. E naquele dia trouxeram Sansão, tiraram ele do moinho, e ele veio amarrado sobre correntes, e colocaram Sansão de espetáculo dentro, aleluia, do palácio, aleluia, do príncipe dos filisteus, aleluia, onde estava o rei, aleluia, que dominava, que era o rei dos filisteus. E ali eles estavam festejando e zombando de Sansão. E a Bíblia diz que eles comiam, bebiam, festejavam e zombavam, sorriam de Sansão. E é assim que acontece na vida de uma pessoa. Quando ela cai, aleluia, da presença de Deus, o inimigo fica zombando e dizendo: cadê, meu Deus? Cadê a tua força? Cadê, aleluia, aquele homem, aquela mulher que lia a Bíblia? Cadê aquela pessoa, aleluia, que jejuava? Cadê aquela pessoa que não perdia culto? É assim que o inimigo fica na mente e até usa pessoas para zombar da vida delas. Aleluia, mas aleluia, aqueles que creem na palavra de Deus, há esperança. Aleluia.
E Sansão estava ali sendo zombado, estava ali sendo usado como um palhaço diante dos filisteus. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Sansão estava entre as colunas que sustentavam aquele prédio. Glória a Deus. E os cabelos de Sansão estavam crescendo. Sansão já estava sentindo de volta que Deus precisava usar ele pelo menos mais uma vez. Pelo menos mais uma vez em vida. E Sansão pediu àquele moço que guiava ele, porque ele não enxergava, ele estava cego. Alguém que é cego não vê nada. E Deus nesta noite quer abrir os olhos para ver, aleluia, a glória de Deus e a manifestação do Espírito sobre a sua vida. O que foi lido ontem, Marta, eu não te disse que se tu creres, tu verás a glória de Deus? É necessário que se abra os olhos e que se creia para ver a glória de Deus. O mesmo Deus da mensagem de ontem está aqui hoje. O mesmo Deus que disse para Lázaro, sai para fora, está aqui hoje nesta noite dizendo que vai dar vista aos cegos e vai dar, aleluia, oh glória, força àquele que não tem mais força. Glória a Deus. E Sansão disse para aquele moço, me coloque entre as colunas, eu vou encerrar. Me coloca. E aquele moço colocou Sansão entre as colunas. Eu vou encerrar aqui. Sansão tinha brincado com as coisas de Deus. Não brinque de ser pregador. Não brinque de louvar. Não brinque de ler a Bíblia. Não brinque de jejuar. Não brinque de ser crente. Crente é crente, mundo é mundo. As coisas de Deus não podem se misturar, aleluia, aleluia, com as coisas do mundo. A palavra diz, não se assente na roda dos escarnecedores. Já pensou você estar sentado junto na roda dos escarnecedores? Aquele monte de cerveja, de coisas imundas, e você fazendo parte do mesmo assunto, das mesmas conversas profanas, aleluia, sendo um servo, uma serva de Deus. Não combina. Não combina. Sansão quis compartilhar as coisas de Deus com a prostituta. Não funciona, irmãos. Não dá certo. Então, aleluia, ele caiu, fracassou. Mas Deus teve misericórdia de Sansão e deu mais uma chance para ele. O Espírito Santo está me dizendo aqui nesta noite que está te dando mais uma oportunidade. Eu vou repetir a palavra. Aleluia, eu já disse para os irmãos, aleluia, que eu tenho muito cuidado em dizer essas coisas. O Espírito Santo está me dizendo que está te dando mais uma oportunidade. Não misture as coisas de Deus com as coisas do mundo. Não assente-se na roda dos escarnecedores. Seja crente, seja salvo. Sansão quis compartilhar e deu errado, mas Jesus se compadeceu dele. E diz a palavra que entre aquelas colunas ele disse, Senhor, só mais uma vez, só mais uma vez, dá-me a tua força. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus desceu sobre Sansão e ele empurrou aquelas colunas e elas foram derribadas, e toda a estrutura que estava suspensa sobre aquela coluna daquele prédio desceu de cima para baixo. E a palavra diz que Sansão disse, morra eu e os filisteus. Por que Sansão disse isso? Para que o povo de Israel fosse livre do poder dos filisteus. Por 40 anos Deus entregou os israelitas nas mãos dos filisteus. Por 20 anos Sansão foi juiz em Israel, e aleluia, e no cabo dos 20 anos Sansão disse, aleluia, dá-me só mais uma vez a tua força, Senhor. E o Espírito de Deus desceu sobre ele, ele derrubou as colunas, e diz a palavra que mais foram os mortos no dia, aleluia, em que Sansão derrubou aquelas colunas, do que aquilo que ele matou durante o ministério da vida dele, para livrar Israel das mãos dos filisteus. E Israel foi salvo.
Israel foi livre das mãos dos filisteus por Sansão. Glória a Deus. Mais uma vez, Deus deu a oportunidade para Sansão. Ele morreu, mas morreu pela força do Senhor. Não brinque com as coisas de Deus. Palmas para Jesus. A igreja fica de pé. Pega aqui, varão. Pequeno, Lucas. Papel. Isso aqui é uma criança. É uma criança, né, Carol? Ela está hospitalizada. E o estado é bem crítico desta criança. E nós vamos orar por ela. Me diz o nome dela, filho, que está do outro lado ali. Eloá. A Eloá está condenada à morte. Os irmãos estão me entendendo? Eu vou repetir. A Eloá está condenada à morte. Agora eu quero que os irmãos se coloquem no lugar dos pais. Como que está o coração dos pais agora? Se a Eloá, pela medicina, não tem garantia de vida. É Deus, aleluia. Nós vamos orar. E nós vamos ter resposta dessa oração. Ainda há esperança. Glória a Deus. Com as coisas de Deus não se brinca. A Eloá está no hospital. Levante para cima esse papel, filho. Estenda as mãos em direção deste papel. Neste papel está o nominho dela. Ali está o nome desta criança. Eu não posso fazer nada, nenhum de nós podemos fazer nada, mas há um poder sobrenatural da oração. E como estamos no ano da determinação, nós vamos orar. E vai ser feito a vontade de Deus. Eu creio no milagre. Vai ser feito a vontade de Deus. Creia comigo. Ore agora, Senhor. Aqui está, Pai, o nome da Eloá. Não conheço, Pai, esta criança. Nunca vi, Senhor. Não conheço os pais dela. Meu Deus. Assim como o Senhor deu a oportunidade para Sansão. Foi o último estágio da vida dele. O seu Espírito Santo se apoderou dele. Mesmo ele ter brincado contigo, meu Deus. Brincado com sua força. O Senhor se compadeceu de Sansão. Pai, agora aqui está Eloá, Senhor. Tenha misericórdia, meu Deus, dessa criança. Não seja feita a nossa vontade, mas a tua vontade, Senhor. Se é para ela sair, Pai, deste hospital, Pai, tira. Tira, meu Deus. O Senhor é o Deus que cura. Eu imagino, Pai, o coração dos pais como estão agora. Meu Deus, entra com providência, Senhor. Entra, meu Deus, na saúde desta criança. Espírito Santo, se for preciso usar a mão da medicina, usa. Se for necessário, usa, Senhor. Porque o Senhor usa a medicina, Deus. Meu Pai, tantos milagres que o Senhor tem feito. Eu acredito que o Senhor vai fazer mais um, ó Pai. Meu Deus, quantas pessoas foram curadas do câncer. Quantas pessoas foram curadas, meu Deus, do coração, Senhor, e foram tocadas pelo poder do Espírito Santo. Somos testemunhas vicárias, Senhor. Agora, meu Deus, toca, Senhor, na Eloá. Toca, Espírito Santo, não só nela, mas quantos enfermos, a Deus, entra com providência aqui dentro, Pai, desta igreja, Senhor. Se tiver alguém também, Pai, aleluia, com alguma enfermidade, com alguma dificuldade,